Olá, no Notícias Mundial de hoje o assunto é doença celíaca. E o nosso convidado é o Dr. André Augusto Pinto, cirurgião geral e bariátrico do Instituto Endovita. Desde já nós agradecemos a sua estada aqui, doutor, junto com a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e falar de um tema tão importante nos dias de hoje e que muitas pessoas ainda desconhecem, que é a doença celíaca. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Bom, e a gente já abre o nosso programa, então, com você aí de casa, uma matéria feita pela produção do nosso programa, para você entender um pouquinho mais sobre esse tema que nós vamos conversar hoje com o doutor. Vamos lá. A doença celíaca é uma reação exagerada do sistema imunológico ao glúten, proteína encontrada em cereais como o trigo, o centeio, a cevada e o malte. De origem genética, pode causar diarreia, anemia, perda de peso, osteoporose, câncer e até o déficit de crescimento em crianças. Como a proteína não é processada direito, o sistema imune reage ao acúmulo e ataca a mucosa do intestino delgado. Isso causa lesões e prejudica o funcionamento do órgão. Bom, então você aí de casa teve essa introdução sobre o assunto de hoje, que é a doença celíaca, e a gente está então com o doutor André, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre o que é de fato a doença celíaca, doutor. Bom, a doença celíaca é um processo, é uma doença autoimune, onde o indivíduo, pode ser crianças, adolescentes ou adultos, não fazem a digestão de alguns itens que contenham glúten. Então, tudo isso que contém glúten, como não é digerido, isso causa um processo inflamatório na parede do intestino delgado. Isso vai causar alguns sintomas relacionados principalmente à má absorção. Basicamente, uma em cada 200 pessoas pode ter algum sintoma de doença celíaca ou alguma intolerância ao glúten. Doença celíaca são os quadros mais graves, onde a parede do intestino já tem uma lesão. Algumas pessoas têm uma certa intolerância ao glúten e os sintomas não vão ser tão intensos e não vai ocorrer essa inflamação no intestino. Então é diferente. É um pouco diferente. Os sintomas são mais leves, as pessoas até conseguem ingerir um pouco do glúten, podem passar um pouco mal, mas não tem todos esses sintomas da doença celíaca, que é uma doença em alguns níveis muito grave. Ela é classificada em 3 tipos. A clássica, que acontece logo em termos de 6 meses depois que a criança começa a ingerir, porque até os 6 meses, teoricamente, o aleitamento é materno. Sim. O leite não contém glúten, então até os 6 meses a criança não tem contato com nenhum outro alimento, não vai ter nenhuma reação. A partir dos 6 meses começa a introduzir papinha, aí você pode começar a ter os sintomas, porque a criança vai começar a ter a ingestão de alimentos que contenham glúten, e aí você vai começar a ter os sintomas. Os principais sintomas são diarreia, dor abdominal em cólica, um certo grau de desnutrição, náusea, vômito, pode ter também dificuldade, déficit de crescimento, osteoporose. E esses sintomas, doutor, eles podem ser confundidos com outras doenças e acabar arrastando ainda um pouco mais a situação? Agora a gente consegue fazer os diagnósticos mais precisos. Até uns anos atrás, ou décadas atrás, a gente não se conhecia bem a doença celíaca, porque não se fazia o diagnóstico. Entendi. Porque é uma doença autoimune, uma doença crônica, tem um caráter genético, familiar. Sim. Então, hoje a gente consegue fazer o diagnóstico. Muitas pessoas tinham diarreias crônicas, muitas crianças tinham diarreias crônicas, desnutrição, falavam que era verme, e outro, e não fazia diagnóstico. Então, hoje a gente faz pouco diagnóstico de doença celíaca. Sim. Se a gente imaginar que, em média, no mundo, uma em cada 200 pessoas vai ter um certo grau de intolerância ao glúten, então a gente ainda faz pouco diagnóstico. Tá. Porque as pessoas... Então, abrindo aspas, o senhor acha que o fato de uma a cada 200 pessoas ainda é um número
baixo, considerado baixo, Não, ou é de alto. se preocupar? É alto. É significativo, é significativo, então? Já é doutor? quase uma questão de saúde pública, né? Poxa, doutora, mas e por quê? Porque ele não é muito divulgado, assim, a gente faz diagnóstico nos grandes centros, né? Se até nos grandes centros, ou em países um pouco mais desenvolvidos, a gente ainda tem uma certa dificuldade de fazer o diagnóstico, imagina aí nas regiões, na África, nas cidades pequenas. Ou mesmo no interior dos estados, ou mesmo no interior né? dos estados, no norte, nordeste do país, na Amazônia. Não se faz diagnóstico, né? E pode levar à morte? Pode levar à morte em casos severos, porque é uma doença autoimune, é uma reação do organismo porque ele não faz a digestão do glúten. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter graus de desnutrição dependendo da intensidade dos sintomas. Pode acontecer, óbito é raro, mas desnutrição, anemia. Então, os sintomas que podem desencadear e levar, então, ao óbito, não a doença em si? Assim... Os sintomas dela? Porque o que vai acontecer? Como essa mucosa do intestino vai ficar inflamada, ela não vai ter absorção de uma série de alimentos. Puxa. Então, é isso que vai causar os sintomas da doença. Entendi. E, doutor, alguns casos, o senhor falou, né, a criança recém-nascida, tudo, mas algumas pessoas podem desenvolver essa intolerância ao longo da vida? Podem. Numa idade mais madura? Podem. Em adolescente, adulto jovem, podem também. Idosos mais frequentes. Geralmente se desenvolve adulto jovem, na adolescência, por causa do contato. Quanto maior o contato com a substância, com a proteína do glúten, aos poucos essa mucosa vai ficando cada vez mais inflamada, mais irritada, e você pode ter sintomas mais tardios. E às vezes os sintomas são leves. E a pessoa não tem... deixando passar, né? Eu tenho o intestino mais solto, eu não consigo comer, eu tenho uma gastrite, confunde com outro diagnóstico. Associa a outras coisas e você não faz o diagnóstico de certeza. Poxa. Porque o diagnóstico de certeza precisa de um diagnóstico clínico, lógico, pela história do paciente, os exames de laboratório e uma endoscopia. E quais seriam esses exames, doutor? Qual é a prática? A gente consegue identificar os anticorpos que o organismo produz contra o glúten das pessoas que têm. Então, são exames de sangue, os homens são meio complicados, são anticorpos antigliadina, antitransglutaminase e antiendomísio. Que você Todos esses de sangue? De sangue. E a endoscopia, onde você vai ver que como a parede do intestino começa a ficar irritada, ela vai perdendo o que a gente chama das suas vilosidades, que é o que ajuda ao organismo a absorver os nutrientes. Daí então, seria possível o diagnóstico, então. Aí você vê uma mucosa lisa, essa mucosa lisa, inflamada, não absorve os alimentos. Também a gente faz diagnóstico por biópsia. Você vai lá, tira, faz uma biópsia e você consegue fazer o diagnóstico. Sim. Junto com os exames de sangue. E doutor, existe tratamento para... Não existe tratamento. A doença celíaca é uma doença autoimune, é uma doença crônica. O único modo de tratar é você ficar sem ingerir glúten. O único tratamento é você não ingerir glúten. Não existe tratamento medicamentoso. O que a gente faz na prática é tratar as consequências, as complicações. Então, se o paciente está com anemia, você vai tratar a anemia. Se o paciente está com diarreia, você vai ter que orientar a alimentação. O déficit de crescimento. Então, trata-se os sintomas da doença, não ela em si. É uma doença crônica. Um exemplo assim, mais básico. Quem tem alergia a camarão. Só tem um jeito dela não ter alergia a camarão. Não comer camarão. Isso eu entendo. Então, quem tem doença celíaca, quem tem intolerância ao glúten, como quem tem intolerância à lactose, que são intolerâncias diferentes, mas às vezes elas estão associadas também, o único tratamento é não ingerir glúten. E, doutor, o pior é que o glúten está presente na maioria dos alimentos. Em quase tudo, doutor? Não, em quase tudo, mas... É uma dieta bem restritiva. O trigo, né? Trigo, cevada, centeio, aveia, tem quase tudo. Então a criança vai fazer uma madeira, começa a complementar com aveia. Vai ter intolerância, já começa a desenvolver. E tudo tem trigo, quase tudo tem trigo. E às vezes o problema não é nem esse, vamos supor, carne
carne, leite, verduras, saladas, isso não vai ter, né? E mesmo que tem algumas, arroz não tem, batata não tem, milho não tem, então você pode trocar uma farinha de trigo por uma farinha de milho. Mas o problema não é só isso. Quem tem doença celíaca, quem tem intolerância em graus elevados, o problema não é esse, o problema é assim. Na padaria eles tem a farinha de trigo e a outra farinha. Se você fizer uma e não lavar bem o local que você vai depois processar outra, já é o processado. Em casa, você tem um pote. Então você vai lá, colocou um pote, você colocou a farinha de trigo. Depois você não lavou o pote, não lavou bem o pote, coloca uma farinha de milho. Quem tem intolerância ao glúten também vai ter sintoma. Só do contato. Então, às vezes, você tem o que a gente chama de contaminação. Às vezes, isso acontece muito, porque hoje é obrigatório por lei, tem os produtos todos que contém glúten e não contém glúten. Na embalagem já vi descrito. Mas, às vezes, você tem uma coisa que chama contaminação. Não tem glúten naquilo, mas ela foi feita num espaço que tinha contato com glúten. Então, a pessoa pode ter, mesmo assim, por isso que os alimentos têm que ser de alta qualidade e têm que ser bem vistoriados, porque ali não contém glúten, mas como foi feito? Só o contato já vai contaminar, tá certo. Doutor, quero já deixar uma pergunta no ar, a gente vai para um breve intervalo, é coisa rápida, mas algumas pessoas associam a doença celíaca com a questão da infertilidade nas mulheres. Aí, se o senhor puder explicar para a gente, você aí de casa, aguarde, porque é rapidinho, é o tempo da gente tomar uma água e voltar com essa pergunta para o doutor André, que está aqui com a gente no Notícias Mundial Especial de Férias. É rapidinho. De volta com Notícias Mundial, que hoje traz o doutor André Augusto Pinto, cirurgião geral e bariátrico do Instituto Endovita. O programa de hoje fala sobre doença celíaca, né? Então a gente já abordou aí algumas questões, o que é de fato doença, o decorrer dela, os sintomas, e eu deixei uma pergunta no ar, que é a questão da infertilidade em mulheres. Muitas pessoas associam a doença celíaca à infertilidade. Eu passo essa pergunta ao doutor. Doutor, está relacionado? Pode ter relação, sim. É mesmo? É mesmo. Não é frequente, mas pode acontecer. Mas por quê, doutor? Por causa da má absorção dos nutrientes. Então, além disso, os casos mais graves que evoluem com desnutrição, osteoporose, má absorção de nutrientes, vitamina B12, vitamina D, vitamina K, ferro, isso faz com que a fertilidade fique mais complicada. Então, quem tem anemia, quem tem desnutrição, é uma autodefesa do organismo não engravidar, porque não vai ter como dar os nutrientes para a criança. Então, é uma defesa do organismo. Então, aproveitando que a gente já falou em fertilidade, caso a doença celíaca apareça numa pessoa mais madura, né? Não quando criança, mas mais madura, existe alguma associação à hereditariedade? A doença celíaca é uma doença que a gente chama autoimune. Então, ela tem caráter genético, caráter familiar. Tem. Então, se você tem algum paciente com doença celíaca na sua família, você vai ter uma incidência maior do que a população em geral de ter. Sim. E aí cai de 1 para 200, que a gente falou, em média, para 40 mais ou menos. Tá então certo. É 5 vezes maior a chance de você ter doença celíaca se tem alguém na sua família que tenha. Poxa. E doutor, a gente está hoje, dá para a gente considerar que o Brasil tem pesquisas avançadas nessa área para conduzir essa questão da doença celíaca? As pesquisas... Existem pesquisas, no Brasil tem, como no mundo inteiro tem. Hoje a gente está muito mais voltado em campanhas de orientação e de diagnóstico da doença do que a pesquisa da doença. Existe a pesquisa para um tratamento que é difícil, porque é uma doença autoimune,
é uma doença crônica, então existem estudos para o tratamento, que ainda a gente não tem nada relacionado, mas o que a gente tenta fazer hoje é campanhas de orientação, de esclarecimento da população para o diagnóstico ser feito. Tá certo. E as pessoas têm como buscar informações a respeito da doença nos entrevistas como essa, nos meios de comunicação? Uma grande coisa foi os alimentos estarem orientados, se tem doença, se contém glúten ou não contém glúten, né? E assim, o que a gente já foi um avanço. Já foi um avanço doutor? Muito grande, porque até 10 anos atrás isso não existia. Então, quer dizer, a pessoa não sabia se tinha ou não tinha. Hoje em dia, mesmo tendo as orientações, ainda acontecem erros. Imagina se não tivesse nada. Você tem que fazer um bom acompanhamento com uma equipe médica, com gastroenterologista, endocrinologista, porque às vezes os pacientes fazem diagnóstico não pelo gastroenterologista, às vezes vai uma anemia crônica, então vai no clínico, está com deficiência de algumas vitaminas, o endocrinologista está avaliando, não consegue ganhar peso, magra, desnutrida, anemia, que não consegue reverter tomando ferro, e aí vai desencadeando alguns pelos sintomas, a gente consegue, na infertilidade, as mulheres que são inférteis vão descobrir falta de algumas vitaminas, e aí você vai avaliar, o paciente tem doença celíaca. Entendi. Doutor, a gente voltou a falar da infertilidade, então eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu deixei de fazer. No caso da mulher que tem a doença celíaca, ela pode amamentar? Oferece algum risco? Nenhum. Nenhum, porque no leite não contém glúten, né? Então, até os 6 meses... Está garantido, não tem problema algum. Nenhum. Tá certo. O filho vai fazer uma pesquisa, os filhos de quem tem doença celíaca, automaticamente o pediatra vai pedir os exames para ver se ele contém, exames de sangue, para ver se ele pode ter a probabilidade de ter doença celíaca também. O senhor tem dados para passar para a gente, assim, no Brasil e no mundo, o número de pessoas acometidas pela... Então, no Brasil, assim, no mundo, a média, a estatística é uma pessoa a cada 200 no mundo. Então, de cada 200 pessoas, uma, em média, vai ter doença celíaca. É lógico que varia um pouco de regiões, tem algumas raças, algumas regiões, então isso pode ser diminuído ou aumentado dependendo da região. Mas uma média mundial é um para cada 200 habitantes. Tá. A questão da doença celíaca e do glúten está ligado só aos produtos que são consumidos ou que tem contato também? Por exemplo, crianças na escola, quando brincam com massinha. Pode acontecer. Pode, doutor? Pode. Existem algumas dermatites então não que são é só específicas. por ingestão? Não, tem absorção tópica pela pele, né? Tem alguns... É que a gente não tem noção, mas essas farinhas, alguns tipos de maltes, algumas coisas que vão... tem coisas que a gente não tem nem noção que contém glúten. Sabe uma coisa que pode ter glúten? Pasta de dente. Pasta de dente? Tem alguma substância que tem, então às vezes a pessoa fica com uma irritação e não descobre, vai lá, é uma dermatite, faz uma inflamação, vai no dentista, não descobre, é intolerante ao glúten. Nossa. É raro acontecer. Sim, alguns produtos de beleza também tem. Doutor. Então, alguns cremes, algumas pomadas. Então, quer dizer, a pessoa que tem a doença celíaca tem que estar atenta a tudo Até e ler todos os rótulos, tudo? Até medicamentos na composição de alguns comprimidos também tem. Então, tem que tomar cuidado com... Então, quer dizer, bem vive complicado. uma vida mais restrita, né, doutor? Se você tem uma intolerância parcial ao glúten, você consegue ter uma vida... se você ingerir glúten, não vai ter tanto sintoma, então você consegue ter uma vida tranquila. Agora, se você tiver doença celíaca com sintomas importantes, é bem ruim. E quem tem a doença celíaca com sintomas importantes, como o senhor está falando, que preocupam ainda mais, pode praticar esportes, ter uma vida normal? Pode, não há restrição nenhuma. A partir do momento que a pessoa é feito o diagnóstico de doença celíaca, ela se trata, vai com o clínico, vai com o gastroenterologista, faz um acompanhamento, passa com o nutricionista e tem uma dieta sem glúten, a parede do intestino volta a ficar normal, volta, tudo volta ao normal, a parede volta a ficar normal, então melhora da anemia, melhora
da desnutrição, melhora da absorção dos alimentos, ele volta a ter uma pessoa normal, vai ter uma vida normal, vai ganhar peso. Isso. Não vai ter problema nenhum. E aí deve fazer atividade física, todo mundo deve fazer atividade física. Primordial. E a doença celíaca passa de uma pessoa para outra? Não. Pelo contato físico? Não, é uma característica... Relação sexual? Também não. Também é genético. Não. É genético. Quanto a isso não tem problema. Nem utilizar os mesmos copos? Não. É porque tem muita gente que tem esse medo, né, doutor? É um problema genético, pode ter caráter familiar. Então, aumenta a probabilidade de quem tem na família pacientes com doença celíaca, aumenta a chance de ter doença celíaca. Então, se você já tem uma pessoa na sua família que tem doença celíaca, você vai ter em torno de 5 vezes mais chance de ter do que a população normal. Não é exatamente que vai ter, mas... Exatamente. Aumenta a probabilidade, mas não é que você vai ter. Tá. E não é transmissível. É uma doença autoimune, é do seu organismo. Tá. Numa mesma casa, mais de um filho, se um dos pais ou avós tiverem a doença celíaca, significa que ambos vão ter ou não? Independe? Independe. Um filho pode ter, nenhum dos filhos pode ter, independe. Independe, tá certo. Doutor, para a gente fechar a entrevista de hoje, eu gostaria que o senhor deixasse alguma mensagem importante para o nosso telespectador, algo que a gente não tenha falado e que o senhor considere relevante. Acho que é importante salientar que, como é uma doença celíaca, é uma doença crônica, autoimune e que não tem cura, o que a gente orienta os pacientes é fazerem o máximo possível para não ingerirem glúten. Porque no decorrer dos anos, então uma pessoa que tem doença celíaca desde a infância, quando ela tiver 40, 50 anos, ela vai ter mais chance de ter câncer de intestino, por causa da inflamação da parede do intestino. Não é nem por causa da... mas é o sintoma, né, doutor? Aumenta as anemias crônicas, as desnutrições crônicas, vão desencadear outras doenças que não estão relacionadas diretamente à doença celíaca, mas vai agravar muito o quadro clínico. Então, tratem. E o jeito de tratar é não ingerir glúten. Eu sei que é difícil, dá trabalho, tem que acompanhar. A gente fala que a gente brinca que a gente casa com esse doente, porque vai acompanhar esse paciente o resto da vida. Vai mesmo, vai, doutor? O resto da vida. Com a gente, com o assim clínico, que com o gastroenterologista, com o pessoal da nutrição é importante. Então é uma equipe. É uma equipe multiprofissional que vai atender esse paciente. Então, tratem, evitem as consequências da doença que podem ser muito graves. Então, aumenta a chance de ter câncer do intestino grosso, aumenta a chance de ter osteoporose nas mulheres em casos mais graves. As desnutrições crônicas podem causar outras patologias, até neurológicas em alguns casos, crises convulsivas, enfim. Uma série de outras consequências que podem ser evitadas. Que podem ser evitadas a gente fala que é simples, mas não é simples. É a não ingesta do glúten, mas é muito difícil você não ingerir glúten hoje em dia. Ainda mais com a vida que a gente leva, a correria, fast food, tudo, é muito, muito difícil. Fica bem mais restrito, né, doutor, para a pessoa que tem a doença celíaca poder se alimentar na rua. Acho que é quase que impossível, né? Não, uma salada, uma carne grelhada, batata, um arroz não tem glúten, né? Mas é que você, junto com aquilo, sempre tem outras coisas, né? O feijão também não tem glúten. Exato, tá certo. Doutor, muito obrigada. Quero lembrar que o doutor André Augusto, ele é do Instituto Endovita, não é, doutor? Isso. Como é que atua o Instituto? Atende especificamente essas pessoas? Atende, a gente tem um serviço de nutrição, gastroenterologia clínica, tem a parte de cirurgia geral, cirurgia bariátrica, então a gente está totalmente capacitado para atender esses pacientes. E em São Paulo? É em São Paulo, é na Vila Mariana, podem entrar em contato com a gente pelo Instituto Endovita. Tem o site que está aí tem o site da tela. clínica, vocês podem entrar em contato com a gente. E o senhor pode tirar dúvidas também do nosso telespectador, caso tenha passado alguma pergunta, ou pessoas que estão passando por esses sintomas agora e ainda não foram diagnosticados, podem no site da clínica tem uma parte de perguntas e respostas, dá para tirar as dúvidas das pessoas que estiverem interessadas. Tá certo. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado a você. Bom, hoje a gente conversou com o doutor André Augusto Pinto, cirurgião geral e bariátrico do Instituto Endovita, que nós acabamos de falar.
Você que está passando por algum desses sintomas que a gente falou aqui, vale procurar então um especialista, fazer todos os exames para tentar minimizar aí os efeitos da doença celíaca, que, como o doutor disse, 1 a cada 200 pessoas é acometida por esta doença. Bom, a gente fica por aqui, doutor, muito obrigada mais uma vez. E você aí de casa não saia daí não, porque daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco com todas as informações da IMPD. Olha, foi uma ministração poderosa do nosso apóstolo Valdemiro Santiago, tem muitas informações, tem milagre também, então você fique ligado aqui com a gente para poder acompanhar. Até daqui a pouquinho.